estão? Tudo bem? Está, muito obrigada, estamos bem. Queria-lhe colocar uma questão. Podemos gravar a entrevista? Claro que sim, claro que sim. Muito obrigada. Pronto. Eu então vou passar a apresentar. Bom dia a todos. Encontramos então reunidos online, dadas as circunstâncias que nos ditam estes moldes, na presença da senhora eurodeputada Marisa Matias. Antes de mais, gostaríamos de lhe agradecer pela oportunidade que nos deu para a realização desta entrevista. É para todos nós uma grande honra. Assim, em meu nome e do Clube Europeu, seja bem-vinda. Só vou passar a esclarecer o que é isto do Clube Europeu, que faz parte de um dos muitos projetos que o Grupamento de Escolas de Vilela, Concelho de Paredes, oferece aos seus alunos. É um clube que conta com alunos que, fora do horário escolar, procuram participar nestas iniciativas relacionadas com a Europa, mais concretamente com a União Europeia. Procura sempre valorizar e consolidar o espírito europeu e da União Europeia, recordando sempre os valores que nos unem enquanto cidadãos, enquanto europeus, não só aos jovens participantes, mas também a toda a escola, através de várias atividades e projetos que se dinamizam ao longo do ano. Eu passaria agora à professora Marta para falar. Sou eu, bom dia. Antes de mais, gostaria que a senhora deputada se apresentasse aos nossos membros do Clube Europeu, referindo qual a missão que um eurodeputado desempenha no Parlamento Europeu e a importância que tem para, em conjunto, contribuir para uma Europa melhor. Para todos nós portugueses, não é? Obrigada, bom dia. Bom dia. Estou a ver, olá a todos e a todas, porque eu estou no telemóvel, desculpa, tenho que ir passando isto para o lado para conseguir ver as caras todas. Obrigada, Marta, também, Rosa, e a todos e todas do Clube Europeu. Qual é a missão? A missão é, desde logo, percebermos que estamos numa comunidade, portanto, numa união entre países, que estamos, que obviamente temos objetivos e valores comuns e temos também propostas programáticas diferentes para tentarmos cumprir esses objetivos e respeitar esses valores. Mas o que eu creio que é muito importante, e sobretudo numa altura em que se reforçam muitos nacionalismos, é nós não esquecermos que não estamos sozinhos e que, embora sejamos eleitos ou eleitas em cada um dos países da União Europeia, a nossa missão vai muito para além da proteção dos interesses nacionais. São esferas de governação diferentes e a União Europeia obviamente implica necessariamente uma partilha de soberania e por isso as nossas funções não são as mesmas que um deputado na Assembleia da República e não são as mesmas que um deputado municipal, etc. São muito diferentes, a cada escala a sua esfera de decisão. A União Europeia tem várias esferas de intervenção, há partes da legislação que são exclusivamente europeias, há outras que são partilhadas e há outras que são exclusivamente nacionais. Dentro da legislação exclusivamente europeia está a legislação ambiental. Vocês saberão que não há nenhuma decisão do ponto de vista ambiental que seja tomada a nível dos Estados-membros, todas as decisões, a lei europeia, a lei ambiental é toda europeia e bem, do meu ponto de vista, não nos podemos esquecer que as ameaças ambientais vão muito para além da fronteira nacional e que é preciso cooperação entre os países para podermos ter uma resposta mais eficaz e o que os Estados-membros fazem é pegar na legislação que é aqui decidida e transpô-la para os quadros legais nacionais, para os países. Depois, para dar um outro exemplo do que é a legislação mista, temos as políticas comuns. E temos políticas comuns na área das pescas, na área da agricultura, em que há uma dimensão europeia, digamos assim, e uma dimensão nacional na aplicação destas políticas. E depois há outras políticas que são exclusivamente de âmbito nacional, e para dar só um exemplo também, é o caso da política de saúde, ou da política de educação, pode-se dar dois exemplos. Com exceção de honrosas
há honrosos projetos que são comuns, as decisões no que diz respeito à educação e à saúde devem ser tomadas no quadro dos Estados-membros. Depois, obviamente, estas coisas misturam-se todas, porque há recomendações europeias que têm influência naquilo que são os investimentos na escola e na saúde, enfim, isso podia-nos levar a uma discussão muito ampla, mas basicamente o que eu acho é que é importante em relação à pergunta, e para também não falar demais, é que de facto é uma missão, é uma comissão de serviço, não é uma profissão, não é uma carreira, nós estamos aqui para fazer carreira, e que obviamente qualquer pessoa, do meu ponto de vista, qualquer pessoa que concorre no quadro de uma eleição europeia sabe que há um património comum, mas também sabe que há formas diferentes de olhar para ele e de procurar intervir nele, e por isso a missão depende muito daquilo que é o nosso programa político, e como eu não vos vou fazer aqui nenhum comício, não vos vou estar a falar daquilo que é o meu programa político, mas só para dizer que depende muito disso, e portanto em cada eleição há várias perspectivas, há várias visões sobre aquilo que deve ser o futuro da União Europeia, e nós assumimos a missão de procurar respeitar aquilo que é a proposta que levamos a eleições. Mas pronto, em relação a isso não entro em detalhes porque acho que não é o sítio. Mas basicamente do meu ponto de vista, e sobretudo numa altura de várias crises e de acumulação de crises, a crise económica e financeira, a crise ambiental, a crise pandémica, enfim, a crise social e de pobreza e desigualdade que assistimos, que se vai acumulando, em contexto de crise acho que também são nestes momentos que se joga o papel da União Europeia e que se joga o futuro da União Europeia, dependendo daquilo que a gente for capaz de fazer para responder às crises. Muito bem. Obrigada. Peço desculpa por estar a chegar um bocadinho atrasada. Eu chamo-me Anabela Gonçalves e sou professora do Grupo de Artes. Vou passar agora a apresentar também, ou passar a palavra às minhas colegas, agradecer mesmo a disponibilidade e então passar à Marta, talvez. Não, a Marta, eu já intervi. Então, para apresentar os meninos. Pois, podem estar presentes melhor. hoje. Vamos apresentar então os nossos alunos e os nossos membros do clube, não é? Sim, eu sou o aluno José Teixeira. Eu sou a aluna Mafalda Brito. Eu sou a aluna Soraya Costa. Eu sou o aluno Gonçalo Dias. Olá, muito prazer. A Setora Rosa, eu acho que a Setora Rosa está a falar, mas está com o microfone desligado. Pronto, a apresentação dos nossos membros está feita, temos mais membros, mas não puderam estar presentes, infelizmente. Eu sou a professora Rosa Oliveira, sou coordenadora do Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Vilela e, juntamente com as minhas colegas, uma das dinamizadoras do clube. É realmente um grande orgulho e satisfação trabalhar com estes membros tão ativos, colegas e alunos, assim como todo o apoio que temos recebido da nossa própria escola na figura do nosso diretor, o Dr. Albino Pereira. Eu então agora passaria a palavra aos nossos membros júniores, para começarem a entrevista com a senhora eurodeputada Marisa Matias. Este ano letivo, a Rede Nacional de Clubes Europeus lançou o desafio e temática anual Pacto Ecológico Europeu. O transporte ferroviário promove a mobilidade sustentável. Ou seja, todos os anos há um tema, por assim dizer, que orienta os nossos trabalhos, e este ano foi precisamente este tema que foi ditado, por assim dizer, para que nós desenvolvemos atividades como esta entrevista, por exemplo, ao longo de todo o ano. Sabemos que em novembro de 2019 o Parlamento Europeu declarou emergência climática e pediu à Comissão Europeia para adaptar todas as suas propostas de acordo com uma meta de 1,5 graus Celsius para limitar o aquecimento global e garantir que as emissões de gases com efeito estufa sejam significativamente reduzidas. Na sequência do pedido, a Comissão apresentou o Pacto Ecológico Europeu, um roteiro para a Europa atingir a neutralidade climática até 2050. É precisamente com este tema que nos temos debruçado durante este ano e pelo qual decidimos entrevistar a senhora eurodeputada, pelo que temos algumas perguntas a colocar e iniciamos assim a nossa entrevista.
A primeira será: no ano o nosso ano, neste caso 2021, foi escolhido pela União Europeia para promover o Ano Europeu da Ferrovia como uma mobilidade sustentável. Gostaríamos que a senhora deputada nos esclarecesse o seguinte: sabemos que a União Europeia prestará ajuda a nível financeiro e assistência técnica a quem é mais afetado pela transição para a economia verde, através do mecanismo para a transição justa. Este mecanismo ajudará a mobilizar pelo menos 100 mil milhões de euros no período de 2021 a 2027, nas regiões mais afetadas, até porque, no ano de 2050, a grande aposta da União Europeia é precisamente o transporte ferroviário, prometendo assim a mobilidade sustentável. Se Portugal pretende continuar na comunidade, vai ter que fomentar a criação de novas linhas, apostar na segurança das mesmas e modernizar os seus comboios. Para quando está prevista chegar uma ajuda financeira ao nosso país? Qual será o montante destinado para a transição justa para Portugal? E já existe alguma previsão ou expectativa de investimentos e apoios para Portugal? Pode vir a ter este âmbito? Que Portugal poderá vir ter neste âmbito? Desculpe. Tudo bem, obrigada, José Mafalda. Bem, vocês já identificaram quais são as duas linhas principais da ação, que é de facto o Pacto Ecológico Europeu e o Fundo para a Transição Justa. O Fundo para a Transição Justa, na realidade, foi criado muito para ter em conta a transição ecológica que é necessária ter nos países de leste por causa de terem uma economia ainda muito baseada no carvão e, portanto, muito poluente. Esse Fundo para a Transição Justa é gerido pela comissária portuguesa Elisa Ferreira, não sei se falaram com ela, mas seria interessante poderem também entrevistá-la, porque ela que é responsável por essa pasta. Mas depois de alguma pressão, e também pressão que foi feita pelo Parlamento Europeu, foi alargada a outros países e foram incorporadas as dimensões da mobilidade, porque é verdade que há países que estão muito mais atrasados, digamos assim, no projeto de transição ecológica, e os países de leste estão muito, muito atrasados, porque a economia deles depende totalmente do carvão e, portanto, é uma economia que não está a reduzir as emissões de carbono, está a agravar. Mas também é verdade que outros países precisam de fazer essa transição em vários domínios, e nomeadamente a transição energética e a transição em termos de transição energética, uma parte muito importante, tem a ver com a mobilidade e com os transportes, e por isso alargou-se essa dimensão. Ainda não se sabe muito bem quais são os montantes que Portugal irá beneficiar no quadro do Fundo para a Transição Justa, portanto eu não vos posso dar os finais. O que nós sabemos é que existe, a partir de 2021, a partir deste ano, existe condicionalidade associada à aplicação de todos os fundos europeus no que diz respeito ao cumprimento das metas ecológicas. Nós podemos debater aqui também se impedir o aumento da temperatura em 1,5 graus centígrados é suficiente. O painel intergovernamental das Nações Unidas diz que não. Portanto, já estamos a rever essa meta para 2 graus centígrados. Também podemos perguntar se os 55% de redução de emissões propostos e aprovados pela Comissão Europeia, pelo Parlamento, ou seja, propostos pela Comissão Europeia e aprovados pelo Parlamento, são suficientes para atingir a neutralidade carbónica em 2050 ou não. Eu acho que não, mas fomos derrotados nisso. Eu acho que nós temos que estar a apontar para metas entre os 60% e 70%, porque temos que aprender com o passado e perceber que na realidade todas as metas que foram definidas acabaram por ter uma implementação mais lenta do que aquilo que era necessário, e por isso temos que dar esse espaço sob pena de ultrapassarmos esta barreira do aumento da temperatura e se tornar absolutamente caótico e um desastre completo para a humanidade e para o planeta. Nós já estamos a assistir a fenómenos climáticos extremos, mesmo sem ultrapassar essa barreira. Imaginem o que é o cenário possível se nós ultrapassarmos essa barreira. É um cenário, de facto, que coloca em risco o próprio planeta e a vida no planeta. Dito isto, voltando aos fundos e à vossa pergunta. Primeiro, a questão da mobilidade é central, é essencial, porque uma parte muito importante das emissões de efeitos de estufa, com efeitos de estufa, emissões de gases com efeitos de estufa, vêm do setor de transportes.
Falamos muito e ultimamente falou-se muito do setor da aviação, até porque com a pandemia houve uma redução muito significativa de voos, mas havia uma legislação que obrigava aos voos, vocês não sei se acompanharam isto, havia uma legislação que obrigava a haver cotas de voos mínimas para não se perder a autorização do espaço aéreo, que fez que durante algumas partes do confinamento houvesse aviões a circular vazios só para cumprir essas cotas. Felizmente conseguiu-se mudar a lei para se reduzir as emissões. Mas mais grave ainda do que as emissões dos transportes aéreos são as dos transportes marítimos e que raramente são falados. O transporte de mercadorias é responsável por emissões muito, muito elevadas e, portanto, tem que ser também trabalhado no sentido de mais sustentabilidade nesse setor. E depois há a parte maior que tem a ver com as nossas deslocações cotidianas e com a nossa mobilidade. E desse ponto de vista nós não conseguiríamos ter uma transição energética, uma transição climática, se não tivermos redes de transportes públicos decentes. E desse ponto de vista, ainda mais, a questão da ferrovia é essencial, porque a ferrovia é dos meios de transportes mais amigos do ambiente, que nos permite utilizar fontes energéticas renováveis, que nos permite fazer as deslocações com menos impactos para o ambiente. E se nós olharmos para Portugal percebemos o quanto ele é desigual do ponto de vista da distribuição da ferrovia. Nós vamos para distritos como Bragança ou Beja e percebemos que a ferrovia não chega, e há outros que estão muito mal servidos, e há uma concentração extrema da ferrovia, sobretudo no eixo litoral norte do país, entre Lisboa e o Porto particularmente, e depois com algumas ramificações, mas claramente insuficientes para o interior, para a linha da Guarda, para a linha do Algarve, etc. O que é preciso é, de facto, percebermos que tem que haver, quer do ponto de vista do transporte de pessoas, quer do ponto de vista do transporte de mercadorias, tem que haver uma rede ferroviária nacional robusta, equilibrada e distribuída no território, de forma a promover também a coesão territorial. Essa linha ferroviária depois não se deve fechar na fronteira, ela tem que expandir-se, e agora há projetos que vocês também devem estar a acompanhar no vosso trabalho, há projetos para a ligação ferroviária entre Lisboa e Paris, mas em muito breve trecho, mas tem que haver outros projetos que nos permitam ligar a outras regiões da Europa e, sobretudo, perceber que nós estamos fechados em relação à Europa do ponto de vista da ligação ferroviária. Eu não sei, mas eu já fiz Lisboa, Bruxelas de comboio e confesso-vos que é um bocadinho traumatizante porque se tem que fazer muitas paragens, fazer muitas pausas de várias horas, portanto demoramos muito tempo a chegar a Bruxelas. Obviamente não há nenhuma razão que não seja a falta de vontade política para que isso possa ser melhorado. Nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos, vai haver um investimento grande no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, que resulta do Fundo Next Generation Europe, não é? Que é o Fundo Europeu para o combate à pandemia e à crise pandémica. No total, entre fundos estruturais, orçamento comunitário e o Plano de Recuperação e Resiliência, espera-se que Portugal receba nos próximos 2, 3 anos um total de 61 mil milhões de euros, o que é um investimento muito elevado, muito acima daquilo que estamos habituados, e esse investimento terá que ser cumprido com base em 2 condicionalidades, ou seja, 2 condições. 30% do investimento tem que ser orientado para a transição energética e transição climática e 20% para a transição digital. Ou seja, são projetos que têm que estar ligados a estes objetivos e, portanto, ligados ao Pacto Ecológico Europeu e à própria lógica do Fundo para a Transição Justa. A questão que podemos colocar é se isso está a responder ao desafio do desenvolvimento da ferrovia. E eu peço-vos que façam essa reflexão. A minha opinião é que não, porque se nós olharmos para o Plano de Recuperação e Resiliência que foi apresentado, os investimentos que existem nesse setor concentram-se mais uma vez em Lisboa e no Porto, o resto do país não existe muito, há poucos investimentos para além de Lisboa e do Porto, e seriam necessários e, portanto, corremos o risco, se calhar, de, em vez de estar a melhorar, de estarmos a reforçar um problema que já existe no país.
mas isso convido-vos a olharem para o plano e que vejam vocês com os vossos olhos para não serem condicionados pela minha opinião. Ok. Sabemos que o Parlamento Europeu pretende que mais da energia utilizada em toda a União Europeia seja proveniente de fontes renováveis, ou seja, 32% até 2030, como é o caso da energia eólica, solar ou elétrica. Em Portugal, como deve saber, existem boas condições para a produção de energia eólica, por exemplo, que é uma das energias renováveis com maior ênfase no nosso país, numa vasta área do nosso território nacional, ocupando até o segundo lugar entre os países maiores produtores de eletricidade a partir deste tipo de energia. Já que a União Europeia se encontra a promover e incentivar os países a valorizarem o recurso a energias renováveis e que Portugal tem potencial e locais estratégicos para acolher estas mesmas fontes, considera que esta pode ser uma oportunidade para Portugal e que pode vir até a assumir-se mais relevante a nível europeu e se as suas capacidades forem eficientemente aproveitadas e valorizadas? Na sua opinião, quais seriam os setores que Portugal apostaria durante os próximos anos para conseguir atingir os 32% até 2030? Obrigada também mais uma vez. Bem, Portugal tem de facto condições excepcionais do ponto de vista da produção de energias renováveis e a prova disso é que nunca foi muito difícil para o país atingir as metas de produção das energias renováveis tais como elas foram sendo apresentadas e por isso eu não acho que tenhamos grande dificuldade em atingir a meta dos 32% até 2030, aliás de ultrapassar essa meta e de reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis, porque vocês sabem que nós temos um problema de endividamento externo e que uma parte muito significativa da nossa fatura em relação à dívida externa tem a ver com a energia, aquilo que nós pagamos na importação de energia. Por isso, se nós apostarmos na ferrovia, se apostarmos nas energias renováveis, nós estaremos também a contribuir para reduzir a nossa fatura em termos de endividamento externo e, portanto, reduzir a dívida pública. E nós ouvimos tantas vezes falar da dívida pública numa perspectiva absolutamente economicista e sem se apresentar muitas vezes as soluções. Uma das soluções claramente passa por isso, reduzir o peso da nossa fatura energética em relação à importação. Nós importamos energia até de fontes muito complicadas e problemáticas, como por exemplo a energia nuclear. Nós importamos energia proveniente da produção de energia nuclear para abastecer o país em termos de eletricidade. Mas há duas áreas em que eu acho que são fundamentais para nós trabalharmos paralelamente à produção. Se nós não temos problemas em produzir energia eólica, solar, etc., em particular eólica, como foi referido, o mesmo já não se pode falar em relação à distribuição desta energia e às redes de distribuição e abastecimento. Portanto, nós temos que investir em redes de distribuição e abastecimento e de fazer chegar esta energia, porque muita desta energia fica armazenada ou é desperdiçada e, portanto, para que é que nos serve atingir a meta se depois não serve a ninguém, não é? E desse ponto de vista nós temos muito trabalho para fazer em Portugal, mesmo muito. Também em Portugal houve muito uma tendência, digamos assim, de instalar grandes parques de energia eólica em cima de montanhas, mas depois com muito difícil acesso e difícil capacidade de escoamento. Portanto, as questões da distribuição e de escoamento têm que ser centrais e eu acho que é aí que temos que apostar, fazendo chegar mais energia renovável e porque nós percebemos que muita dificuldade das pessoas em consumir energia renovável tem a ver com o preço da energia renovável, que é mais cara e num país em que, apesar de ser altamente financiada, continua a ser mais cara e um país que tem níveis de pobreza energética muito elevados. Nós percebemos que Portugal está nos lugares cimeiros dos países a nível de pobreza energética, que durante a crise pandémica e o confinamento houve muitas famílias que não tiveram recursos para aquecer a sua própria casa e, portanto, essa questão é absolutamente fundamental. A outra que é paralela, mas que eu acho que também não podemos esquecer, é a questão da eficiência energética. Nós temos que fazer
ou seja, em Portugal há muita ideia de que é um clima temperado e que não se passa frio. Portugal é dos países da União Europeia onde se passa mais frio. Mais frio. Por causa de precisamente não existir um padrão de requalificação dos edifícios que promova a eficiência energética e que se combate a pobreza energética também por via da eficiência energética, portanto, o isolamento dos edifícios, a proteção térmica, etc., que estamos muito longe de ter esses planos. Há alguns projetos também, mas muito limitados, no plano de recuperação e resiliência, mas essa tem que ser uma área de investimento estratégica. Se nós tivermos eficiência energética, se tivermos os edifícios protegidos termicamente, gastamos muito menos energia, porque há muito menos fugas de energia, e se conseguirmos ter redes de distribuição, podemos aceder de forma menos, agora ia para falar uma palavra de tradução direta do inglês para o português, desculpa lá, com menos gastos à energia renovável. Ia para dizer expenditura, oh meu Deus, a sério, desculpa. Mas é isso, acho que nós temos condições, mas temos que fazer trabalho estrutural em várias áreas, em vários domínios, e não deixar nem a eficiência energética e a proteção da eficiência energética, nem as questões da distribuição e abastecimento das energias renováveis por resolver, porque senão nunca estamos a ir ao cerne da questão. O transporte ferroviário desempenhará um papel crucial no futuro sistema de mobilidade da Europa. Não só respeitador do ambiente e eficiente do ponto de vista energético, constitui até o único modo de transporte que reduziu quase continuamente as suas emissões de CO2 desde 1990, aumentou ainda e em simultâneo os volumes de transporte. Qual a opinião da senhora deputada sobre o futuro do transporte ferroviário em Portugal em 2050? Estamos a ir num bom caminho, atingindo a vanguarda, ou continuaremos na cauda da Europa? Acha que, de certo modo, estes mecanismos europeus podem vir ainda a ser uma mais-valia a Portugal? Depende do que for feito. Se nós continuarmos numa lógica de transformação e de investimento no setor ferroviário como até aqui, acho que não atingimos as metas que são necessárias até 2050. Se houver um real investimento e vontade política para se olhar para o mapa ferroviário como um mapa integral do país e para se investir a sério, podemos atingir, mas não sou capaz, peço desculpa, de responder a esta pergunta, porque eu acho que sim, que é possível, mas isso não é possível em abstrato, temos que ter propostas concretas para saber se é mesmo possível ou não. E neste momento acho que estamos longe de atingir esse desígnio e de facto, por todas as razões que disseste, é sustentável, é amigo do ambiente e é um meio de transporte que pode ser de qualidade, confortável e que pode ser muito usado, seja no transporte de pessoas, seja de mercadorias, e portanto não há nenhuma razão para não se investir na ferrovia, pelo contrário, é esse o setor estratégico para investir neste domínio. Obrigada pelo esclarecimento, Mafaldinha. Seguindo a iniciativa de Pascal Canfin, o Parlamento Europeu declarou em dezembro de 2019, como já foi referido anteriormente, um estado de emergência climática. Segundo as suas palavras, o Parlamento tem sido muito claro nesta legislatura ao pedir a ampliação dos objetivos para 2030. Atualmente, o objetivo situa-se nos 40%, o que a maioria agora pretende é alcançar a redução de 55% nas emissões de CO2 em 2030 e alcançar a neutralidade climática em 2050. Portugal estará preparado para atingir a neutralidade climática em 2050? Ou isto é ainda uma utopia? Considera os portugueses mais sensibilizados para esta questão e com atitudes e opções mais responsáveis, ou que ainda há um grande trabalho a desenvolver junto da população em geral? Que papel a União Europeia deve desempenhar, junto de todos os povos europeus, no âmbito desta problemática tão universal? Por partes, então, o Pascal Canfin, que é o Presidente da Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu, de facto lançou a iniciativa de declarar a União Europeia como uma zona de emergência climática, que eu não poderia estar mais de acordo, é absolutamente necessário.
Depois temos que ter medidas que deem consistência a esta declaração. A segunda pergunta, se nós estamos preparados ou não, volto a dizer, depende muito daquilo que se decidir fazer, mas eu acho mesmo que estarmos preparados não pode ser uma questão de opinião, tem que ser matéria de facto. Portugal é dos países mais afetados pelas alterações climáticas. Nós vemos como temos uma maior incidência a cada ano que passa de fenómenos extremos, de cheias, tempestades, ciclones, coisas que não víamos antes, e muitos incêndios, e isto tenderá a reforçar-se, porque em Portugal sempre tivemos a tragédia do fogo posto, o que os incêndios trágicos nos mostraram, os últimos, foi que houve um peso enorme das alterações climáticas e que muitos deles até foram originados, como foi o caso de Pedrógão, que foi provado por fenómenos climáticos, e isso tem que nos fazer pensar do futuro que temos pela frente, e portanto, se estamos preparados ou não, temos que estar. E como disse, é verdade que nós definimos uma redução de emissões, a nível do Parlamento Europeu votou-se 55%. Eu acho que mesmo assim não é suficiente, e devemos olhar para o que a comunidade científica nos diz e para o painel intergovernamental, e espero que o Parlamento Europeu ainda reveja esta meta para aumentá-la para 60% ou mesmo 70%, como está a ser pedido pela comunidade científica. Mais uma vez também volto a dizer que 1,5% no aumento da temperatura pode não ser suficiente, se calhar temos que impedir em 2% o aumento da temperatura, e desse ponto de vista a União Europeia tem tido um papel muito interessante a nível global, a nível mundial, provavelmente as regiões do mundo com legislação mais avançada no que diz respeito à proteção ambiental e no combate às alterações climáticas, que já percebemos todos e todas que o Acordo de Paris não é suficiente e por isso já legislou metas acima do Acordo de Paris, mas ainda assim não sei se são suficientes, portanto eu espero que o Parlamento Europeu tenha a capacidade de rever estas metas em função das necessidades reais que temos para atingir a neutralidade carbónica em 2050 e para as reduções de emissões até 2030. E espero bem que estejamos preparados. Eu não acho que é uma utopia, nós não estamos a falar de utopias, nós estamos a falar de um futuro bem real. Pois. que temos que ter a obrigação de tentar evitar essa catástrofe, essa tragédia, porque é a vossa geração e gerações futuras que serão mais afetadas por isso e com condições de vida muito complicadas, e como vocês sabem há uma ligação direta entre as alterações climáticas e a pandemia da Covid-19, isso já está mais do que provado, tem a ver precisamente com, digamos, a invasão de espaços naturais que permitiu que espécies de animais começassem a entrar em território que não é território selvagem, digamos assim, e portanto que permitiu que comece a haver cruzamentos de vírus e de outras ameaças entre espécies, e portanto o que se prevê no futuro é que estejamos sujeitos a muito mais pandemias e com maior frequência, e portanto se nós dermos passos significativos na proteção do ambiente e no combate às alterações climáticas, estaremos também a fazer prevenção em relação a futuras pandemias, e portanto não é para mim utópico, é uma questão de necessidade e de urgência que temos que fazer proposta e trabalhar para que essas medidas possam existir. E se Portugal já não está preparado, tem que estar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, creio que as novas gerações têm dito de forma muito clara, e espero que vocês assumam essa bandeira e essa responsabilidade de exigir a quem toma a decisão política que se faça, no sentido de facto de combater as alterações climáticas. Eu creio que o contributo da greve climática estudantil, das Fridays for Future, das greves que têm sido feitas, tem sido muito importante para influenciar e para pressionar a decisão política, e ainda preciso muito mais, porque vocês percebem que isso ainda não está no mainstream da intervenção e da decisão política, portanto continuo a insistir. Eu tenho muita esperança que vocês sejam capazes de ajudar a que as maiorias mudem e que se preste mesmo atenção ao ambiente e às alterações climáticas.
Exato, portanto, em vez de utopia, temos mesmo a obrigação de tornar isto uma realidade. Ora bem, passaria então ao Gonçalito, que é mascote, que é o mais novinho aqui do clube. O Clube Força. Europeu comparou o transporte ferroviário com os países membros da União Europeia. Constatamos o seguinte: Portugal tem uma baixa porcentagem em relação a todos eles. Para darmos um exemplo, até 2019, a França apresentava uma densidade de rede ferroviária de 45,4% em 1000 km². No caso português, registramos a densidade de rede ferroviária de 27,6% em 1000 km². Concluímos assim que Portugal tem ainda um caminho para percorrer. Qual a sua opinião acerca desta percentagem? E o que se pode fazer para melhorar o transporte ferroviário em Portugal? Mas está sempre a mesma história, não é? Sim, mas com toda a razão, e porque aquilo que eu disse há bocado, nós temos uma rede ferroviária muito pobre, ela tem que chegar ao país todo, tem que ser mesmo o país todo em rede para ser efetiva e eficaz. Há sítios do país onde já existiu caminho de ferro, onde já existiu... É verdade. Já foi muito ativo e que foi destruído. Portanto, o que se tem acontecido em Portugal não só não investir na rede ferroviária para o país todo, como temos destruído, no último século destruiu-se imensa rede ferroviária. Nós vamos a várias cidades do país onde, em vez de termos caminho de ferro e estações de comboio, o que nós temos é museu ferroviário. Portanto, temos que recuperar a história, temos que recuperar o caminho de ferro e temos que recuperar essa rede. E isso é fundamental até para combatermos a desertificação do interior do país. Exato. Porque enquanto não houver essa rede de transporte, as pessoas têm muita dificuldade em poder ter uma mobilidade real. O país é muito desigual em termos de autoestradas, etc., e é muito desigual, sobretudo em termos de ferrovia. Portanto, eu estou de acordo que a densidade francesa é muito mais justa do que a densidade de ferrovia portuguesa. E o que é que se tem que fazer é investir, 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 é perceber que tem que haver um investimento público massivo para criar essa rede e que ele rapidamente será compensado e pago, porque assim que existe essa rede ela de facto vai ser posta em prática, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas primeiro é preciso existir para as pessoas poderem ter essa alternativa, quando não existir é mais difícil. Até que ponto é possível Portugal mudar os seus carris optando pela bitola europeia, deixando de estar isolado na bitola ibérica? E se isso seria importante a nível de comércio e transporte de mercadorias? Eu acho que é duvidoso que a gente, hoje em dia, século XXI, 2021, etc., não existam soluções técnicas para facilitar a ligação entre a Península Ibérica e o resto da Europa. E, portanto, acho que não tem havido investimento nem vontade em resolver o problema. Não sei se necessitamos de mudar todas as redes ferroviárias em Portugal e em Espanha para a bitola europeia, não sei, sinceramente não sou técnica, não percebo isso, mas acho que isso é uma desculpa, desculpem ser tão direta, mas acho que é uma desculpa, porque ou por via de mudar o sistema ferroviário, a rede ferroviária e os carris, ou por via de conseguir arranjar adaptações na fronteira que sejam efetivas para mudar de uma para a outra, tem que haver solução. Não acredito que não haja solução. E seguramente que não é por causa de termos bitola ibérica que não temos uma rede ferroviária nacional decente, porque em Portugal ainda é tudo a mesma rede, portanto essa desculpa pode servir para muita coisa, mas não serve para Portugal de certeza, e para a rede ferroviária que precisamos ter em Portugal e não temos. Eu ia colocar uma questão, mas como já penso que já foi respondida anteriormente, não vou estar aqui outra vez a massacrar com o mesmo assunto, mas pergunto-lhe por outro lado, e agora até mais diretamente e tirando a parte dos investimentos e tudo mais, de que forma é que nós podemos sensibilizar a população portuguesa a optar por estes transportes ferroviários, como por exemplo nos países mais a norte da União Europeia? E considera-se, por exemplo, a resposta seria o maior investimento, quer em oferta, quer em qualidade e eficiência das mesmas, porque nós percebemos que muitas das vezes as pessoas se calhar até queriam recorrer ou queriam usar mais, mas ou não têm disponível, ou têm disponível com grande escassez, ou a linha não chega propriamente ao seu local de residência. Então nós gostaríamos de saber o que é que a senhora eurodeputada acha que poderia ser feito neste âmbito, de sensibilizar e até levar os portugueses a recorrerem mais a este tipo de transporte e
e, no fundo, a passar a usá-los como transportes cotidianos e não como transporte esporádico para casos esporádicos, de vez em quando vou usar o comboio para ir não sei onde. Eu só vejo uma maneira de sensibilizar as pessoas, é haver comboios. Havendo comboios, as pessoas utilizam-nos. O problema é que não existem, reparem, as redes que nós temos em Portugal, e redes de transporte ferroviário cotidianas, como a linha de Sintra e outras, estão sempre sobrelotadas. O problema não é a escassez de passageiros, o problema é a escassez de comboios e de horários. Portanto, se houver, eu tenho a certeza absoluta que havendo essa possibilidade as pessoas a usam. Há outras linhas, no entanto, porque é que as pessoas não usam? Porque se as pessoas vão trabalhar e têm apenas um transporte por dia, não podem ir e depois não voltar para casa. Exato. Não é? Portanto, como é que se sensibiliza as pessoas? Havendo uma linha que chega e que cobre o país todo e havendo comboios em número suficiente. Eu acho que isso é o melhor mecanismo para sensibilizar. Havendo, as pessoas vão. Ok. Bem, acho que sim. E acho que a minha pergunta também já foi respondida, porque mais uma vez também ia saturar, digamos assim, voltar a referir que o nosso país está mesmo prioritário, digamos assim, as áreas metropolitanas, mas a senhora deputada já nos respondeu. É verdade. E É devemos verdade. também reabilitar as linhas do Douro, não é? Que até a região Sim. do vinícola do Douro é considerada património da Unesco, não é? Portanto, Sim. nós sabemos muito bem que as regiões do interior pecam, portanto, por falta de mobilidade Claro. ferroviária. Eu acho que a nossa entrevista está a chegar ao fim. Eu acho que podemos concluir que Portugal, através de um compromisso responsável e racional, poderá atingir com sucesso a meta estabelecida pela comunidade e alcançar, quiçá, a neutralidade climática em 2050. Foi de veras positivo e esclarecedor conhecermos a opinião da senhora deputada sobre o Pacto Ecológico, o transporte ferroviário para promover a mobilidade sustentável. E ao longo da entrevista eu senti, acho que todos, que foi como abrir a caixa de Pandora, tornando-nos assim mais conhecedores sobre as valências e mais importantes que Portugal pode adotar e apostar num futuro risonho. Antes de nos despedirmos, eu queria que todos em conjunto tirássemos uma print, disséssemos até à próxima, antes de desligarmos, e pela nossa parte é tudo, não é? Muito obrigada. Muito obrigado por toda a disponibilidade e simpatia durante estes quase 50 minutos. Despedimos com carinho, enviando muitos beijinhos virtuais. E quem sabe futuramente nos possamos encontrar. Foi um grande privilégio ter a sua opinião e estamos mesmo muito honrados com a sua presença. Não sei se a senhora deputada quer dizer algo. A senhora está no céu, mas obrigada. Obrigada. Marisa. Obrigada a vocês, obrigada Rosa, Marta, Anabela e também ao José, à Mafalda, à Soraya e ao Dias, porque o Gonçalo não tem Gonçalo, tem o Dias. Obrigada pelas vossas, bem, o trabalho que vocês fazem é de uma qualidade extrema, nota-se pela qualidade das perguntas e pelos dados que têm, portanto vocês estão fartinhos e fartinhas de trabalhar, isso é evidente, portanto excelente trabalho, obrigada por isso e vejam lá, a sério, eu não vos quero dar mais trabalho, mas acho que podia ser interessante se vocês tentassem falar com a Comissária Europeia, Elisa Ferreira. A doutora Elisa Ferreira. Eu já apontei aqui. Apontei também. Já apontei. Porque ela é mesmo, tem os números todinhos do Fundo para a Transição Justa. Isso era ótimo para nós. Pois ela é responsável, portanto, já agora, o que nós ainda não sabemos... Eu não tenho o e-mail da doutora Elisa, se nos pudesse... Eu acho que deve ser, basicamente, não tenho a certeza, mas deve ser muito parecido com o meu, mas para a Comissão Europeia. Deve ser elisa.ferreira@ec.europa.eu, mas vou tentar confirmar. Até porque... por acaso...
podem enviar para o gabinete dela, Sim, que é CAB, cabe, sim. tracinho Ferreira, Uhum. tracinho contact, Tacto. @ sc.europa.eu. E podem enviar também para os .eu, eu. Sim, sim. Sim. E podem enviar também para o chefe de gabinete dela, que é o Hugo Sobral, que é hugo.sobral, Sim. @ Uhum. sc.europa.eu. Ok. Ok. Pronto. Ok, muito obrigada. Obrigada por esta partilha e, portanto, queremos enviar então todos um beijinho muito grande. Beijinhos para vocês e Beijinho espero que a gente se enorme. veja em breve também, pessoalmente. É verdade, pessoalmente. Acho que só depois do verão, segundo dizem, mas vamos ver. Pois, Ter vamos paciência ver. e calma. É mesmo. É Olha, mesmo. obrigada e feliz Obrigada, Páscoa para então. todos e para Obrigada. todas. Obrigada. Obrigada e por Obrigada. tudo. Obrigada. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos, Beijinhos. então.